Olá, terça-feira, 4 de novembro. Há exatamente 3 anos, a TV Unesp entrava no ar. E a gente preparou uma série de reportagens para você conhecer o que acontece por trás das câmeras. Hoje a gente mostra como são produzidas as reportagens que você vê aqui no Unesp Notícias. E mais, na sessão da Câmara, vereadores debatem alternativas para a crise no abastecimento de água. Seminário internacional realizado pela Unesp discute educação física e esportes na escola. O assunto da sessão da Câmara desta semana em Bauru foi novamente a falta de água. Os vereadores debateram propostas para tentar contornar a crise de abastecimento. A novidade ontem ficou por conta da troca do líder do governo no Legislativo. Na primeira sessão, após ter sido nomeado líder do prefeito na Câmara, Marquinho da Diversidade assumiu o compromisso de facilitar o diálogo dos vereadores com o Executivo. Uma das propostas que eu fiz para o prefeito Rodrigo Agostinho é justamente isso, que ele tire um dia da semana, um horário da semana que esteja à disposição de receber um grupo de vereadores para falar sobre os projetos que vão entrar na pauta, para discutir os projetos que já estão tramitando nas comissões. E eu acho importantíssimo o estreitamento de relação entre Executivo e Legislativo para que a gente possa trabalhar em prol da cidade de Bauru. Marquinho passou a ocupar o cargo que durante 6 anos foi de Renato Purini, presidente do PMDB em Bauru, mesmo partido de Rodrigo Agostinho. Segundo Purini, essa foi uma mudança natural e não abalou a relação que ele tem com o prefeito. Eu já vinha demonstrando a necessidade dessa alternância. São 6 anos de liderança. Acho que na história da Câmara nós nunca tivemos um líder de governo com uma longevidade tão grande, 6 anos. Há um desgaste natural. Perante a casa, perante, enfim, toda a relação. E não abala em absoluto, a gente continua a mesma relação, continua trabalhando de forma institucional, de forma clara. Além da troca de liderança, outro assunto bastante debatido pelos vereadores foi a falta de água na cidade. Sandro Bussola, presidente da Câmara, pediu na tribuna que o prefeito decrete estado de emergência. Segundo Bussola, com a medida seria possível realizar ações pontuais para auxiliar a população. Quando a gente decreta o estado de emergência, a gente facilita que várias ações agora, como drenagem do Rio Batalha, possa acontecer de uma forma mais rápida a contratação, parceria com postos particulares para ser interligado nas nossas redes, facilitando com que essa gestão seja mais rápida e a solução da falta de água na cidade de Bauru seja resolvida de forma emergencial. Mas, para o vereador Roque Ferreira, o problema da falta de água não vai ser resolvido nem com o decreto do estado de emergência, nem com o projeto do Executivo que prevê multa para os moradores que desperdiçarem água. Segundo Roque, os bauruenses estão sofrendo agora por causa de decisões tomadas no passado. Isso é resultado do parcelamento que foi feito do solo da cidade de Bauru, sem nenhuma regra concreta, sem discutir nenhuma contrapartida e sem avaliar se o município teria condições de absorver um crescimento dessa forma e garantir, no mínimo, condições de vida sustentável para a maioria da população. Para ele, é urgente que se discuta a regulamentação dos estudos de impacto de vizinhança para empreendimentos que forem aprovados na cidade. Se a cidade não fizer isso, não discutir de forma democrática o seu crescimento e atenta para os recursos que a cidade pode oferecer, cada dia mais Bauru caminhará para o caos. E isso não é o que quer a maioria da população. Pode atender o interesse de alguns poucos que atuam no grande mercado imobiliário, mas com certeza não é o interesse da maioria da população da cidade de Bauru. Ainda na sessão de ontem, outro projeto que gerou repercussão foi o que prevê a regulamentação de táxis adaptados para passageiros com deficiência. O projeto de autoria do Executivo foi defendido na tribuna pelo vereador Fábio Manfrinato. De acordo com a proposta, os taxistas da cidade teriam a oportunidade de escolher se querem ou não adaptar os veículos para o transporte de pessoas com deficiência. O projeto também prevê a regulamentação do serviço. Nós estamos dando um passo a mais para que Bauru continue na rota da acessibilidade. Se o taxista ele não tem a intenção de investir no seu veículo
e atender também pessoas com deficiência que se utilizam de cadeiras de rodas elétricas que não desmontam e que são pesadas, ele não precisa fazer essa adaptação. Caso os taxistas não demonstrem interesse em oferecer o serviço, o projeto também prevê a criação de 3 novas vagas que obrigatoriamente devem ser ocupadas por veículos adaptados. Apesar de concordar com a necessidade de atender as pessoas com deficiência, o presidente do sindicato da categoria questiona a forma como essas vagas seriam criadas. Existe uma legislação em Bauru que não permite mais táxis. Os 199 existentes, eles são pela estimativa do IBGE. Então, não pode aumentar mais. Então, se for aumentar mais como eles estão querendo, tem que ser exclusivo. E eles não querem isso. Eles querem que o táxi com acessibilidade possa levar também o passageiro comum. Para ele, a proposta precisa ser discutida de forma mais ampla com a população. Eles não apresentaram nenhuma pesquisa de demanda. Tanto que nós estamos pedindo que se abra para a própria população uma audiência pública para que seja discutido mais amplamente isso daí, porque nós não estamos fazendo um projeto para o momento, nós estamos fazendo para o momento, para o presente e para o futuro. E olha só, mesmo com a oposição dos taxistas, esse projeto foi aprovado por unanimidade. E foi adiada por 3 sessões a votação da proposta da Prefeitura, que prevê multas a moradores por desperdício de água. Os vereadores querem aprofundar a discussão sobre a falta d'água em Bauru numa audiência pública. Todos os demais projetos que estavam na pauta foram aprovados. Praticamente todo o estado de São Paulo está sendo privilegiado com a chuva. Vamos ver então se ela continua nos próximos dias. As informações são do IPMET e do CPTEC. Chove de moderado a forte em vários pontos do estado de São Paulo. O tempo vai permanecer instável nos próximos dias. Em Bauru, a chuva deve chegar agora à noite. Nesta quarta, a previsão é de chuvas a qualquer hora do dia. A umidade do ar agora é alta, está em 80%. Temos ventos de brisa a 6 km por hora. Hoje a mínima ficou em 21 e a máxima foi de 30 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 21 e 28 graus. Depois do intervalo, a gente fala de um evento internacional realizado pela Unesp que discute educação física e esportes na escola. Voltamos já já! Voltamos e a gente fala agora sobre como melhorar o ensino da educação física nas escolas. Esse é o tema de um seminário internacional que a Unesp realiza em São Paulo. O evento conta com o apoio do Ministério do Esporte e com a participação de pesquisadores de universidades de outros 5 países. Thank you very much. Muito obrigado. Vários idiomas falando um mesmo assunto. Compartilhar aprendizados para melhorar o ensino de educação física nas escolas. Esse foi o tema central do seminário promovido pela Unesp em São Paulo, que contou com representantes da Inglaterra, Alemanha, Austrália, Canadá e Estados Unidos. Docentes e pesquisadores trouxeram suas experiências e mostraram para o Brasil o que deu certo lá fora. Para a representante do Ministério da Educação, uma discussão importante em um país tão grande e com um número tão expressivo de salas de aula. Toda vez em que a gente consegue compartilhar conhecimentos, a gente consegue enriquecer as possibilidades e consegue ampliar os sentidos que se possa fazer. É uma via de mão dupla, tanto os internacionais, experiências internacionais com as brasileiras, quanto as nossas experiências brasileiras internacionalmente consideradas, porque o Brasil é um país gigantesco. Para você ter uma ideia, nós temos hoje 140 mil escolas públicas. Na pauta do seminário também estava a realização dos grandes eventos esportivos no Brasil. Para o secretário nacional de Esportes, Educação e Lazer do Ministério dos Esportes, a Copa do Mundo deste ano e as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro também contribuem para desenvolver conhecimento nas universidades e políticas públicas nas escolas. Esses eventos eles colocaram na agenda pública do país a questão do esporte. Hoje, quando você vai discutir mobilidade urbana, reforma das estruturas aeroportuárias, toda essa agenda teve como ponto de motivação, de mobilização, a questão dos grandes eventos. Ao colocar o esporte na agenda pública, nos dá a oportunidade de debater também
a importância do esporte educacional e do lazer, não só o esporte de alto rendimento. Para nós, a Olimpíada não é um fim, a Olimpíada é o início. A gente quer aproveitar as Olimpíadas para colocar a matriz de desenvolvimento do esporte brasileiro num outro patamar. Na educação esportiva, os britânicos aparecem como um dos principais parceiros da Unesp no cenário internacional. Desde 2010, a Unesp e a Universidade de Birmingham, na Inglaterra, mantêm um intercâmbio de docentes e alunos. Agora, com a realização dos Jogos Olímpicos, nós brasileiros podemos aprender muito com os ingleses, que foram os anfitriões da última edição. De acordo com o representante do Conselho de Pesquisas da Universidade de Birmingham, o Brasil está organizando grandes eventos esportivos. Vocês já fizeram uma Copa do Mundo e vão fazer as Olimpíadas em 2016. Nós organizamos uma ótima Olimpíada em 2012 em Londres. A ideia é aprender lições com esses grandes eventos e fazer com que eles deixem bons resultados para a sociedade, principalmente na prática de exercícios entre os jovens. As visitas entre as instituições fortalecem diversas áreas de pesquisas, tanto no Brasil quanto no Reino Unido. Para o pró-reitor de pós-graduação da Unesp, os resultados obtidos há 2 anos em Londres vão enriquecer o conhecimento científico produzido no Brasil. Esse tipo de evento vai fazer com que a gente ouça um pouco a experiência, né, dos Jogos Olímpicos de Londres, né, particularmente por causa do pessoal da Universidade de Birmingham. Tá? A gente vai tentar incorporar isso nas nossas práticas e no modo como fazemos a pesquisa, a extensão e o ensino também aqui na Unesp. Apesar de todos os benefícios construídos pelos Jogos Olímpicos, sem manutenção, o legado dos grandes eventos esportivos pode se tornar inútil para a sociedade. É o que defende este professor de Educação Física, que é membro do Conselho de Pesquisas do Comitê Olímpico Internacional. O que nós viemos defender aqui é que precisa se fazer, não é só manutenção. Manutenção todo mundo sabe que tem que ter, inclusive a planejada manutenção. Mas queremos dar um enfoque de gestão ao que se chama pós-doc. São todas as atividades depois do evento e não antes. O que está sendo proposto aqui é que as universidades, que não é quem está fazendo as obras, vejam isso posteriormente. E nós conversamos mais com o coordenador do Núcleo de Esportes da Unesp, o professor José Ângelo Barella, sobre como eventos importantes como a Copa do Mundo e as Olimpíadas podem refletir nas pesquisas das universidades. Ele fala da importância de seminários internacionais como este para os cursos de educação física. Bem, o seminário é muito importante, né, porque para o ensino de educação física, uma das ferramentas que nós utilizamos, né, uma prática corriqueira dos nossos cursos e prática dos nossos alunos é justamente o esporte. Né? Então, o esporte ele constitui uma ferramenta importante e justamente hoje aqui nós estamos discutindo como que nós podemos estar utilizando a ferramenta, o esporte, nas diversas aplicações, né? Voltado principalmente, no caso desse seminário, para a escola. Então, como que o esporte pode ser utilizado como uma ferramenta para a promoção de saúde, como uma ferramenta para promoção de aprendizagem, de desenvolvimento de valores, né, de aspectos relacionados à prática dessa atividade. E também justamente a estar desenvolvendo, utilizando o esporte para o desenvolvimento de aspectos mais relacionados com a formação geral do movimento que a criança venha a realizar depois ao longo da vida. Um dos grandes desafios que nós temos hoje dos cursos de educação física é justamente propiciar uma formação para os alunos, isso daí tanto na graduação quanto na pós-graduação, voltada para que nós tenhamos o profissional tenha as ferramentas e a formação mais bem qualificada para que ele posteriormente venha a estar utilizando disso nas suas ações como profissional, seja docente, seja professor na escola, ou seja como um instrutor ou professor em diversos outros locais. Portanto, a discussão nesse sentido é muito importante e as conclusões que nós possamos tirar daqui também vão ser de grande valia para que a gente organize, inclusive, o próprio currículo que está sendo discutido no Ministério da Educação, voltado para que a gente tenha, então, a atuação nos respectivos cursos de educação física e, consequentemente, a formação adequada desses nossos alunos.
O esporte, ele pode ter diversas facetas, entre elas, esse justamente de estar buscando a formação, detecção de talentos e a formação, né, de futuros atletas. Embora, né, na escola, na educação física escolar, esse não deva ser, né, o objetivo principal. O objetivo principal é justamente utilizar o esporte como uma ferramenta para fazer com que as crianças engajem, né, tenham interesse, aprendam, né, gostem de praticar atividade física e, consequentemente, né, ela teria condições, se assim ela desejar, futuramente, né, de praticar, né, de atuar, né, dentro de uma prática voltada para uma situação de competição. A formação de um atleta, de um futuro atleta, ele inicia, né, nessa prática escolar, nessa educação física escolar. Entretanto, ele não é um objetivo final, né? Ele é um processo, ele é uma consequência de toda uma outra atuação centrada em outros valores, né? Mas que a criança pode ter condições, ela pode ter proveito disso, né? Num processo que demanda, né, muitos anos para que venha a ocorrer. É importante porque já suscitou e já possibilitou a realização de diversas interações, né? Por exemplo, nós já tivemos pessoas, professores da Unesp, alunos da Unesp, indo realizar treinamento na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Nós também estamos em vias de estar recebendo, né, pessoas, professores, né, alunos da Universidade de Birmingham para passarem por treinamento aqui conosco também. Nós já encaminhamos, né, diversas solicitações de financiamentos, né, algumas estão ainda sendo analisadas, mas mais importante ainda, né, também nessa possibilidade de estar criando, né, condições e atividades, né, que propicie a busca de conhecimento inovador, né, nas diversas áreas, tanto relacionado ao esporte, quanto relacionado à educação física, quanto relacionado à formação de professores, né, que a gente vem implementando ao longo desse tempo. Hoje nós estamos aqui conversando a respeito de esporte na escola, educação física escolar, né, com o envolvimento de universidades, do Ministério do Esporte, com o Ministério da Educação, justamente porque nós estamos tendo esses mega eventos, né, acabamos de ter a Copa do Mundo, né, temos as Olimpíadas em 2016, nós vamos ter também, nós sediaremos também a Universidades, que vai ser em 2019 em Brasília, que é até maior do que os próprios jogos, do que os Jogos Olímpicos, né? Então, isso daí tem todo um envolvimento, né, governamental indo nessa direção e, consequentemente, afeta e nos traz a estar discutindo os temas relacionados aos mega-eventos. Então, diretamente, né, nós temos uma influência muito grande, né, na formação dos nossos alunos por conta da realização desses eventos e que, né, a gente até espera que venha até essa influência aumentar por conta até dessa possível alteração do currículo da educação física que nós estaríamos, então, levando, né, para essas novas situações. Depois do intervalo, vamos mostrar os bastidores do jornalismo da TV Unesp. Você vai ver como é produzida uma reportagem desde a sugestão até quando ela vai ao ar aqui no Unesp Notícias. É já já! Há exatamente 3 anos, a TV Unesp entrava no ar. E de lá para cá, centenas de programas, reportagens e entrevistas foram exibidas, especialmente sobre Bauru e a universidade. E para marcar essa data, o Unesp Notícias mostra, entre hoje e sexta-feira, uma série sobre como é produzido o conteúdo que chega até você, pela TV e pela internet. Na primeira reportagem, você vai conhecer como é o processo de produção das notícias do nosso telejornal. E aí a gente não fez. Toda reportagem que você assiste no Unesp Notícias nasce de sugestões e discussões na própria redação. Diariamente é realizada uma reunião de pauta em que toda a equipe conversa e avalia o que deve ser noticiado no telejornal. Nessas reuniões de pauta, nós levamos em consideração principalmente 3 pontos. Assuntos de cidadania, né, que sejam de interesse dos cidadãos, né, do nosso público. Ações da Unesp,
sejam elas pesquisas ou projetos que envolvam a universidade e a produção de conhecimento em geral, e também os eventos e a produção cultural feita aqui na cidade. A equipe de produção então redige uma pauta, um tipo de roteiro, com as informações que o repórter precisa para fazer a matéria, detalhes sobre os assuntos e as pessoas que devem ser ouvidas. Com todos os dados em mãos, o repórter parte para fazer as entrevistas. Mas ele não trabalha sozinho, está sempre acompanhado do repórter cinematográfico, que é o responsável pelas imagens. Por isso, é fundamental que os dois profissionais estejam muito bem entrosados. Ao voltar da rua, o repórter transforma tudo o que viu e ouviu em texto. O material passa pela revisão dos editores, é gravado e segue para edição. Cresceu 44%. É nesse momento que a reportagem ganha vida, quando texto e imagem juntos vão ao ar. No caso da Alessandra... Mas uma reportagem só não faz jornal. Na redação é montada uma sequência de tudo que vai ser exibido no dia. É o que se chama de espelho. Com o texto do jornal pronto e as reportagens editadas, é hora de contar com toda a equipe técnica para exibir o telejornal. Estamos no estúdio do Nesp Notícias, são 5h25. A Larissa já está a postos, porque daqui a pouquinho ela apresenta o jornal. E vamos saber, Larissa, como você se prepara nesses minutos que antecedem a exibição? Olha, Leila, esses minutos finais são marcados por muita correria. Eu acabei de fazer a chamada ao vivo, falando do que nós vamos apresentar hoje no Nesp Notícias, né? E agora é aquele momento que a gente vai ajustando com o pessoal da coordenação, eles conversam comigo aqui pelo ponto eletrônico, a gente vai ajustando se o jornal vai ficar como imaginávamos, se chegou alguma notícia de última hora. E neste momento eu estou pegando as câmeras, né, para saber como eu vou me movimentar durante o jornal. Mas a correria é muito grande. E essa correria não acaba quando sobem os créditos do jornal. É que o material precisa estar pronto para a reapresentação. O conteúdo também é disponibilizado no site da TV e no canal da emissora no YouTube. No Nesp Notícias desta quarta-feira, a gente mostra como É isso por hoje e a gente agradece a sua audiência nesses 3 anos de TV Unesp. E eu espero você amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo, para mais um Unesp Notícias. Tchau!